1 João capítulo 4 nos diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este versículo nos ensina a prestar atenção em relação aos falsos profetas. Você deve avaliar quando você recebe uma profecia. Tem muitas pessoas que acreditam em tudo o que falam para ela. Então você chega em uma igreja e alguém que nunca viu você vem até você e fala que Deus mandou ela dizer a você algumas coisas. Quando essa pessoa fala para você coisas que você nunca pensou e que não estão relacionadas ao que você está buscando, ou que o Espírito Santo não falou com você primeiramente, desconfie. Deus sempre fala conosco e nos mostra, de alguma forma, que aquilo que Ele está usando uma outra pessoa para confirmar que é Ele que está falando conosco, que Ele já falou conosco. Ele mostra para nós, em alguns sinais, algum familiar fala conosco: por que você não muda de cidade? Você entra na internet, vê uma imagem de uma cidade e você pensa: bem que Deus poderia me colocar nesse lugar. Você tem, de alguma forma, um sinal. Deus desperta a sua atenção para aquilo. E de repente você chega em algum lugar e Deus pode usar alguém e dizer: eu estou atendendo ao que você desejou. Eu tenho a dizer a você que aquilo que você tem planejado faz parte do meu plano para você. Então, quando essa pessoa diz isso a você, você se lembra imediatamente daquilo que você viu durante o dia, durante a semana ou no último mês, e você sabe relacionar aquilo que você está buscando com aquela mensagem. Deus sabe como falar com você. Não acredite em tudo o que as pessoas dizem para você. Avalie o que a pessoa está entregando a você como profecia. João fala: provai se os espíritos são de Deus, porque existe o espírito do engano que vem para tirar você do propósito de Deus, para desviá-lo do caminho correto, para levá-lo para o caminho errado. E João alerta: por que isso? Por que examinar e não crer em todo espírito, mas provar se o espírito é de Deus? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Desde a época de João, no primeiro século, já havia os falsos. Se na época de João já havia os falsos, imagine hoje, em 2024. Existem muitos falsos profetas. Outro dia, um jovem foi confrontado porque ele recebeu. Confrontado não, ele foi abordado por uma, entre aspas, profeta, porque não era profeta, dizendo a ele que ele deveria se casar com uma certa pessoa, que era amiga dessa profeta. E esse jovem foi conversar com Deus, e Deus deu a ele uma revelação clara e direta de que aquilo não era a vontade de Deus para a vida dele. Então, pessoas podem querer manipular você. Pessoas podem ter interesse em usar você. Pessoas podem querer prejudicar você. E às vezes a pessoa não quer
prejudicar você, usar você e nem enganar você, mas às vezes a pessoa quer se engrandecer no meio do culto, querendo parecer ser alguém que é de Deus, querendo que as pessoas a reconheçam como alguém que tem um nível espiritual mais alto que as outras pessoas. Então essa pessoa normalmente vai dizer profecias, revelações genéricas, como por exemplo, você tem um inimigo, Deus tem uma porta nova para a sua vida. Profecias e palavras assim são muito genéricas e podem ser ditas por qualquer pessoa. Eu posso dizer a você que você tem inimigos que você não conhece. São palavras que são vagas. Quando Deus entrega uma profecia, as profecias de Deus costumam ser muito detalhadas. Quando uma pessoa começa a entregar uma profecia para mim, imediatamente eu ligo meu pensamento com Deus e digo para Deus apenas no meu espírito: se Deus realmente está usando essa pessoa, então ela vai dizer sobre isso. Algumas vezes que fiz esse teste, Deus respondeu na boca da própria pessoa que estava falando comigo, entregando o recado em nome de Deus. Uma vez, uma mulher estava orando por mim e começou a entregar uma profecia a respeito do que Deus queria que eu fizesse. Imediatamente eu liguei meu pensamento com Deus e disse: se ela está falando isso e isso vem de Deus, ela vai falar sobre esse assunto também. Foi eu pensar assim e aquela profeta, porque eu posso agora chamá-la de profeta, disse: e para que tu saibas que sou eu que estou falando contigo, digo para você que com relação a isso que você pensou, é assim e assim e assim. Só Deus tem o poder de conhecer o nosso pensamento. Então, no momento em que aquela profeta começou a falar o que eu pedi a Deus como sinal, então eu pude ver que era Deus que estava falando comigo. Faça testes, faça provas, não aceite qualquer palavra. Existem muitos falsos profetas que são falsos profetas intencionais, porque eles já vêm com a intenção de serem falsos profetas, mas perdoe quando alguém entregar uma profecia falsa porque tem um motivo para perdoar. Existem os falsos profetas que não são intencionais. Existe aquela pessoa que ela começa a buscar a Deus, ela começa a ter algumas experiências com Deus e ela passa a ter imaginações de que é Deus que está mandando ela falar com você. E existem aquelas pessoas que são tomadas por demônios, espíritos de adivinhação. E muitas vezes a pessoa não sabe, a própria pessoa, ela é usada por demônios, mas como ela própria não sabe e não tem o discernimento, ela fica entregando as coisas pensando que está falando em nome de Deus. Então, não devemos julgar os falsos profetas porque também não sabemos, a não ser que nós tenhamos a certeza que é intencional. No caso desse jovem que a, entre aspas, profeta disse que ele deveria se casar com a amiga dela, ela era uma falsa profeta intencional. Ela foi e abordou ele, com certeza ela conversou com a amiga dela e ela veio querendo usar o nome de Deus para confundir aquele jovem. Ela fez isso de maneira intencional. Mas existem outras pessoas que entregam o recado e elas dizem: não, eu vi em sonho, eu vi em revelação, eu tive uma visão.
mas na verdade elas estão vendo demônios. Então é necessário avaliar muito bem quando você recebe uma profecia. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são realmente, verdadeiramente de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Então nós vemos aqui que João fala que todo espírito de Deus confessa que Jesus encarnou. Ele está falando a respeito da encarnação de Jesus. Ele está falando a respeito da humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Tem pessoas que negam que Jesus era homem, que ele era apenas um fantasma, que ele viveu aqui na Terra como uma imagem e que ele na verdade não tinha carne e osso. E quando você confronta essas pessoas dizendo, mas como que ele morreu na cruz? Como que o sangue foi derramado? Como que ficaram as marcas dos pregos nas suas mãos? Eles dizem, tudo isso foi uma ilusão, mas Jesus veio em carne. Ele foi nessa terra como eu e você. Ele sentiu fome. Em Mateus capítulo 4 fala que ele jejuou 40 dias e depois ele teve fome. Ele teve sede. Quando ele estava sendo crucificado na cruz, ele pediu água e deram vinagre para que ele bebesse. Ele comia. Nós vemos que ele foi até um casamento em Caná da Galileia e que ele participou de um convite para comer na casa de Lázaro em Betânia. Em João, no capítulo 12, nós vemos que Jesus sentiu dores, cansaço. Ele era uma pessoa como eu e você. Ele veio em carne. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. É o espírito do anticristo. É o espírito que é contra Cristo. Qual a importância de conhecer que Jesus veio em carne? É que se Jesus veio em carne e sofreu o que eu e você sofremos, então quando ele morreu na cruz, aquele sacrifício desse homem inocente pode nos substituir no pecado diante de Deus, e ele pode ser aquele que nos justifica do pecado. Se negarmos que Jesus veio em carne, então aquele sangue que foi derramado na cruz foi uma mentira. Então, nós teremos que morrer pelos nossos pecados. Por isso é tão importante reconhecer que Jesus veio em carne, porque dizer que Jesus veio em carne significa que ele abandonou o céu e desceu em forma de homem para morrer em nosso lugar, vencendo as tentações como homem, que foi isso que aconteceu. E quando João fala o espírito de anticristo já está no mundo, ele está dizendo, o anticristo, aquele que vem para governar e tirar a autoridade de Jesus, ele é um espírito de Satanás, que quer se levantar contra o Senhor, que quer se levantar contra Deus. E esse espírito já estava no mundo desde a época de João, e ele está no mundo o tempo todo, entrando e usando pessoas para dizerem que Jesus
não existiu, que ele é uma mentira, porque existem pessoas que dizem que Jesus Cristo não existiu. Existem pessoas que dizem que isso foi uma invenção da história. Existem pessoas que pregam e acreditam verdadeiramente nisso. Então, esse espírito é um espírito do anticristo, que cega a pessoa que pensa assim, que não busca Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e fica fazendo divulgação contra Cristo, dizendo que ele nunca existiu. Versículo 4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, 1 João, capítulo 4, tem o versículo 1, provar os espíritos, e o versículo 4 como dois versículos bons para decorarmos, para lembrarmos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Versículo 5: Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 6: Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja que os versículos 5 e 6 nos dão instrução, que quem é do mundo fala do mundo e o mundo ouve eles porque eles são do mundo. Você tem tentado falar a respeito de Jesus para as pessoas e elas não escutam? É porque elas são do mundo. Então elas não escutam o que você está pregando. Porque o versículo 6 fala que nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Quem vai ouvir você quando você pregar são as pessoas que conhecem a Deus. Porque aquele que não é de Deus não nos ouve. Quem não é de Deus não escutará o que você tem a dizer. E é nisto que nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade busca a verdade, o espírito do erro vai tentar tirar a atenção das pessoas em Jesus Cristo, dizendo que ele não existiu, por exemplo. Esse é o espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 14. E vimos e testificamos que Deus, que o Pai, enviou seu Filho para Salvador do mundo. 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Então, essa última parte de 1 João 4 fala a respeito do amor. Deus é amor, Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus ensina sobre o amor na parte final de 1 João, capítulo 4. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e a paz de Cristo. Amém.